Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cibele Lopes, eu falo aqui do Atipcast e hoje, como vocês podem ver, tudo aqui tá diferente. Para começar pelo cenário, para começar por esses convidados lindos e maravilhosos aqui. E nós estamos aqui num formato mais aconchegante, porque nós vamos falar coisas íntimas, né? Coisas assim que toda família atípica entende. Nada melhor do que um cantinho assim diferente, né? Para a gente conversar. Então, eu queria te convidar a seguir o nosso canal. Não esquecer de curtir, comenta e compartilha, porque assim você vai estar sinalizando para as redes que esse assunto é relevante. Então, gente, hoje nós estamos aqui nesse formato lindo e maravilhoso e eu tenho convidados lindos. Eu convidei, gente, o deputado, que eu tenho a honra de trabalhar com ele, de conhecê-lo de pertinho. Eu já falei para ele, vou falar de novo aqui. O meu desejo é que as pessoas te conheçam como você realmente é. Porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Vê de longe, aí tem uma outra visão, né? E assim, a minha vontade é essa, que as pessoas te conheçam como você é de fato. E eu sei que isso aqui é bem sua cara, porque você se tem gente se tem uma coisa que ele gosta, gente, é de ouvir as pessoas, e vocês sabem que isso é muito raro hoje, né, ouvir. Então, assim, ele é uma pessoa muito, assim, maravilhosa mesmo, é o que eu já falei pra ele isso, que eu gosto muito e me sinto muito honrada de trabalhar com ele, né, no caso fora daqui. E, assim, é uma honra ter você aqui conosco, viu. Obrigado, Sibeli. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Esse formato diferente, muito bacana. É muito bom a gente poder estarmos todos aqui, independente das nossas diferenças, nós todos estamos juntos, né? Acho que a gente tem que passar esse recado. É importante a gente unir as pessoas em prol dos assuntos, das pautas, das necessidades que a gente sabe que ainda existem. E de alguma forma a gente conversar, né? Parar para ouvir, dialogar, ter um momento mesmo de poder ter essa interação entre nós, né? Dando oportunidade de algumas pessoas falarem, de outras ouvirem, de a gente poder, às vezes, mudar de opinião, às vezes discutir alguma posição, mas sair daqui já com um pensamento de ajudar as pessoas. Acho que esse é o pensamento comum de todos nós aqui. Então, quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar do lado dessas feras aqui, só pessoas muito, muito especiais. Então, fico muito grato. Pois é, gente, ele é, assim, meu convidado especial para estar aqui conduzindo comigo. E agora, para começar, vamos fazer também vou começar pela autodescrição, né. Então eu vou fazer a minha, ele vai fazer a dele, em seguida vocês vão fazer a de vocês, tá bom? Então, como vocês já sabem, eu sou uma mulher, né, de 1,69 m, eu costumo dizer, muitos até riem disso, mas é isso, gente, como é que a gente se considera, né. Então eu sou uma mulher negra de pele clara com traços indígenas. Que é, né, verdade. Então eu tenho o cabelo na altura do ombro, liso, avermelhado, eu estou ele tá partido no meio, né, tá solto. Eu tô usando uma blusa vinho, uma blusa que tá escrito Espaço do Bem Inclusivo, né, e no meu fundo aqui tem a cor preta. Por favor. Eu tenho 1,87 m, cabelos pretos com fios brancos, né, grisalhos. Tô sentado, né, com a camisa verde clara, calça jeans, tênis branco. Tenho 1,87 m, mais ou menos, né, apesar Legal. de estar sentado aqui, mas tenho 1,87 m de altura. E é isso. Boa. Primeiro, bom dia, né, é uma honra estar aqui com vocês, né. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou careca, né, barbudo, cara de brabo, mas não sou brabo. Sou gente boa demais. Tô com uma camisa da minha equipe, Lutadores do Gueto, com o símbolo do autismo nas mangas, né, tenho um fundo negro aqui atrás de mim, né, e é isso só. Olá, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Yarla Violatti, eu sou uma mulher de cor clara. Tenho o cabelo à altura dos ombros, escovados, isso não é não, cabelos mechados de loiro. Estou vestida com uma blusa preta com uma frase em cor branca que fala: "Diagnóstico não é destino, acredite no seu filho". É uma frase que é feita, e essa blusa também, pelo João Vitor de Paiva, que é um grande influenciador, que eu tenho um amor muito grande por ele, que tem síndrome de Down. E tem 1,60 m de altura. Bom dia.
Um prazer estar perto de vocês. Meu nome é Aniele Barreto. Meu cabelo é à altura abaixo dos ombros, tenho a pele branca. Tô com a blusa que tá falando super mãe de autistas, que são Marcos e Manu, e tenho 1,59 m. Bom dia, eu me chamo Edna Ribeiro, sou avó atípica, mãe atípica. Estou vestindo uma calça preta com uma blusa marrom, colete preto. Tenho os cabelos grisalhos, abaixo do ombro. Tenho 1,61 m e é isso. Bom dia, me chamo Luciana, estou com a calça jeans, descalço, cabelos lisos, a camiseta branca, escritos mãe de autista. Atrás de mim tem uma cortina preta. Olá, prazer, me chamo Charlene Lima, mais conhecida como Tia Xaxá, né? Sou de pele branca, magra, 1,65 m, meu cabelo pintei, né, de cobre. Tô aqui com um casaco rosa, calça jeans, tô de meia, né, cinza, e blusa branca por dentro com um cordão da causa atípica. Gente, muito obrigada, viu, pela apresentação de vocês. Nós combinamos de cada um trazer, né, um objeto, um brinquedo que representa, né, o filho atípico de vocês ou os filhos. E agora, a gente queria ouvir vocês apresentando. Primeiro você vai falar, pode apresentar, falar do seu filho, né, e apresentar o objeto que você trouxe e por que você escolheu esse objeto. Eh, Aí eu vou passar a fala para o deputado, para ele vai interagir com vocês nesse momento que vocês falam, tá? Então agora vamos começar pela Charlene. Olá, Charlene, com a palavra. Então vamos lá, né? Sou Charlene Lima, como eu havia dito, sou esposa do Ed Gleison, meu esposo, né? E mãe de 4 lindas crianças, 3 típicos e 1 atípico, que é o Theo Abner, né? Que é um dos motivos de eu estar aqui também, assim como outras crianças que há no mundo. Em específico, realmente tinha vários objetos que representariam o Theo em si, né, mas foi por conta da vinda do Theo, o diagnóstico dele foi intrauterino, né, foi dentro do ventre, ele era um bebê cheio de água, então era inviável pela medicina, sugeriram até o aborto dele, mas a gente decidiu não abortar, né, porque nós não o trouxemos à vida, mas o próprio Deus, e literalmente ele superou a expectativa da medicina. Hoje ele é portador da síndrome de Prunibelli, que é a ausência da musculatura do abdômen. E com isso tudo, a nossa família se tornou mais grato, mesmo com o diagnóstico, né? Porque a gente acredita aqui também ao Deus do diagnóstico, né? No diagnóstico, a presença de Deus. E com tudo isso, com toda a luta, desde o ventre, né, para ele vir à vida, ah, tudo começa através de uma dor, né? Através de uma dor a ser solucionada, não somente a sua, mas quanto das pessoas que te rodeiam. Então, meu filho, inclusive, né, ele sugeriu que a mamãe trouxesse o nosso troféu, nosso troféu que fica sempre quando você coloca uma coisa elevada, é algo muito importante para você. Então, realmente, isso aqui é o nosso projeto Guardiões do Lar, onde nós somos treinadores de família, justamente para com que você guarde o seu lar desde o ventre, né, independente da causa, da circunstância, para que você proteja não somente as crianças, mas como toda a sua família. E agora, no início de 2026, nós estaremos fazendo o lançamento do nosso livro, Guardiões do Lar, justamente para ensinar as famílias a viverem nesse ambiente, nesse mundo atípico, e para que a gente possa potencializar outras pessoas também a guardar e proteger o seu lar, independente das circunstâncias, das adversidades, né, das dificuldades, né, escolar, das dificuldades também no âmbito hospitalar e por onde quer que a gente passe, igrejas, né? Em específico, o Theo, ele tem a ausência de um monitor especializado na área de saúde dentro da escola. Gente, é algo que não existe. Eu já corri atrás de tudo que é canto, já registrei na defensoria, já fui em todos os lugares possíveis, gente. Já passou na Globo, né? Não sei nem se eu podia falar isso. Passou na Globo. Então,
é realmente o projeto de lei a se criar, né. Existe o PSE, o Programa Saúde na Escola, que só ensina a criança, né, a não ter piolho, a, sei lá, né, escovar os dentes, essas coisas. Então é necessário que outras crianças tenham tratamento, né, clínico dentro da escola, porque infelizmente meu filho é um filho faltoso, uma criança faltosa, por não haver esse profissional dentro do âmbito escolar. Então isso é o que nós estamos levando como guardiões do lar, né, guardar a criança no âmbito escolar também. Olha, parabéns, Charlene. Primeiro que eu acho muito legal o Guardiões do Lar, esse jogo de palavras, né, que representa muito mais do que isso. Acho que o núcleo familiar, ele é a base de tudo, né. E e e quando a gente vê vocês fazendo esse trabalho de conscientizar, de levar esse sentimento para as famílias, é algo muito especial. Com relação ao projeto, acho que a gente pode fazer um projeto de lei aí, hein. Já vai sair daqui um projeto de lei Opa, para garantir esse necessário. tipo de atendimento aí, tá, assim como nós temos da Agradecemos. alimentação seletiva, tá. Sim. Acho que é importante a gente, ir para a prática, né, e parabéns, e muito bonito o objeto que Vou você trouxe, guardar. muito legal, gostei, gostei. Agora passando aqui para Luciana, pode ser, Lu? Sim, Luciana Alves Barbosa, né. Eu sou mãe do Moisés, autista, foi laudado em 2018, né, pela doutora Inês Cartão, que na primeira consulta ela já falou assim: "Mas eu não vou te dar esperança no coração que seu filho não seja autismo", não sabia nem o que era autista, né, eu vi, assim, através do Marcos Mion alguma coisa, alguma informação, e só conhecia o filho do Marcos Mion, né, então, assim, comecei a buscar ajuda. E, assim, meu filho ele não brincava com os brinquedos normais igual uma criança brinca. Esse carrinho da Hot Wheels representa muito ele, "Isso aqui tá tudo destruído, não consigo encontrar quando essa rodinha quebra", ele: "Mamãe conserta, é cola quente, é tudo que eu posso fazer, tá bem quebradinho aqui esse ônibus", não é fácil de encontrar algumas coisas que eles, costumam brincar muito é carrinho, e como a forma dele brincava era todos assim. Assim e com a rodinha, eu falei: "Gente, tem alguma coisa errada com meu filho", e tudo empilhadinho, os armários tinham que estar tudo aberto, luz acesa 24 horas. Então, assim, esses detalhezinhos que eu fui tudo anotando, né, levou nesse diagnóstico. Então, assim, quando eu vejo um carrinho hoje, né, com a ajuda de 6 anos, né, de terapia, ele aprendeu a brincar de forma correta com o carrinho, que é assim. Né, e imaginação. E quando ele fica muito nervoso, quando ele quer se acalmar, ele vai para debaixo de uma coberta, junta tudo quanto é pelúcia, então quando ele está triste, alguma coisa acontece, eu sei porque ele abraça o urso, ele não usa a imaginação igual outras crianças, brincar, dar nome, né, tudo para ele é urso, então ele só abraça, então nesse momento eu sei que ele está triste, né, que aí eu tento também que não é fácil, ser uma mãe atípica, porque a maioria das vezes a gente não entende nosso filho, a gente não consegue ajudar, né, mas assim, graças a Deus, né, tive um bom acompanhamento, estou fazendo, né, e o que ajuda muito é os profissionais, dando dicas. Então, assim, e é isso. E meu filho é maravilhoso, está com 10 anos, e é isso. É, ótimo. É engraçado como cada criança vai expressando de uma forma para os pais poderem ter essa questão de buscar o diagnóstico e tal, né. Acho que tiveram características no começo que chamaram muita atenção para que você buscasse isso, né. Você citou Sim, algumas delas aqui, acho isso muito interessante e bacana da gente falar para as pessoas, até para as pessoas também terem sim. essa sensa esse buscarem mesmo Isso. entender, Uhum. né, e respeitarem também a Sim, forma da criança expressar as coisas. Então, em vez de sim. falar: "Abraça o urso", tal, acho que cada criança tem uma forma É. também de se expressar ali, a gente Uhum. tem que respeitar isso. É bom a gente entender para poder respeitar mais, logicamente. Parabéns, obrigado Obrigada. pela Agradeço. participação aí. Nada. Agora a Edna, que vai falar aí da Sofia, né, Edna? Bom, eu me chamo Edna Ribeiro, né, sou mãe atípica, sou avó atípica. Eu cuido da Sofia desde que nasceu, e a Sofia nasceu com uma síndrome rara, a síndrome de Treacher-Collins, que é uma síndrome que afeta 1 a cada 50.000 pessoas. E eu fui contemplada na minha família com 2, né. A Vitória, que é a mãe da Sofia, tem a mesma síndrome, e a Sofia que veio com mais comprometimentos, né. Ela usou traqueostomia durante 5 anos,
Por isso eu trouxe essa boneca, porque essa boneca eu fiz na época, pedi para fazer, ela tem uma tráqueo aqui, ó. Eu pedi para fazer com a tráqueo, ela tem um outro livro também que eu mandei fazer, que também o rapaz, o escritor, colocou a tráqueo nela, também eu pedi, ele falou assim: "Nossa, é a primeira vez que eu faço um livro que uma criança usa traqueostomia". Falei: "Pois é". Então, assim, para mim no início foi muito difícil, ter que lidar com a traqueostomia, né. Para mim era tudo muito novo, para falar a verdade eu nem sabia direito o que era. Então, assim, eu fui pesquisar e os médicos: "Olha, ela vai ter que fazer uma traqueostomia, e para a qualidade de vida dela". E eu chorava dia e noite, falava aí fui pesquisar, e achei assim: "Poxa, vai furar o pescocinho dela, como é que vai ser? Como é que vai ser para cuidar e tudo?". Então, Sofia foi um bebê de home care, né, ela teve cuidados até 1 ano e 6 meses de home care, ela se alimentava por sonda, até 1 ano e 5 meses ela se alimentou por sonda, e a tráqueo, quando ela fez a tráqueo foi com 1 mês de vida. Então, assim, foi muito difícil eu ter que lidar com toda essa situação. Já sabia que tinha síndrome e veio esses comprometimentos todos, né. E que mais que assim, o amor foi tão grande, assim, o cuidado de de correr atrás do que ela precisava. Em Brasília, infelizmente, deputado, não tem tratamento para Sofia, né, eu tenho que me deslocar para São Paulo, de praticamente 6 meses, a gente vai para lá. É é um hospital de excelência, é um hospital humanizado, são profissionais competentíssimos. E, assim, hoje eu luto para que tenha em Brasília, não penso nem tanto mais, assim, na Sofia, porque ela já tem um caminho trilhado lá e já tem profissionais que a acompanham, mas para os outros que virão, né, porque tem. É raro, mas vai acontecer de novo. Eu só topei com uns 2 raros com a mesma síndrome da Sofia aqui em Brasília. E, assim, então é muito raro mesmo. Então, assim, o que eu gostaria mesmo é que tivesse um acompanhamento mais especializado aqui em Brasília, para essas crianças. E essa boneca representa toda a nossa luta, todo o nosso amor, né, a persistência, a resiliência, né, e acima de tudo o amor, né. E tem o livro também, que conta um pouquinho da história da Sofia, que Deus colocou no meu coração, de contar a história dela, de mostrar para as pessoas o que é a síndrome de Treacher Collins. E a Sofia é uma criança excepcional, não é porque eu sou a avó dela não, mas ela é demais. A Sofia é muito esperta, muito inteligente, participa, faz teatro, faz música, faz natação, faz dança, faz acompanhamento com terapias, né, fono, físio, e é isso. Então a Sofia, para mim, eu tenho um grande amor pelos meus filhos. Eu tenho 3, né, já são grandes, né, a minha caçula fez 18 anos agora, mas a Sofia é a paixão da minha vida, né. Amor de vó é algo, assim, inexplicável. Quando vocês forem, né, não sei se mais alguém aqui mas vocês vão sentir e vocês vão lembrar do que eu estou falando, porque é um amor inexplicável. Muito bom, Edna. Eh, a Sofia que é sempre presente, está sempre com a gente lá na Câmara, né, nas ações. E, Edna, como você bem disse, acho que toda política pública ela tem que ser pensada, para as pessoas, independente da quantidade de pessoas que vai precisar daquele serviço. Primeiro porque no estado a gente tem que garantir o direito de acesso à saúde a todos. Então, outro dia uma pessoa até me perguntou no podcast na semana passada, falou assim: "Ah, mas tem, sei lá, 10 pessoas que têm e você vai fazer uma política pública só para isso e tal, tem tanta coisa que muita gente precisa". Eu falei: "Sim, muita gente precisa, mas, talvez essas 10 pessoas não esteja ninguém olhando por eles, assim como os outros tem outras pessoas que ainda estão olhando. Então nós temos que tentar atender, se for uma pessoa, para que ela tenha acesso àquilo que é necessário, para que o governo possa estender a mão, até porque todos pagam os seus impostos, todos têm os seus direitos da mesma forma, assim diz a Constituição do nosso país, e é o que é justo, o que é certo, né. Então conta comigo também nesse processo, minha amiga querida. Agora, Anne, você com a palavra. Eu trouxe o Homem-Aranha. Tem 2 anos que eu descobri que o Marcos é autista, nível 2/3, e eu achava estranho, ele só gostava do Homem-Aranha, Homem-Aranha. Era televisão, era Homem-Aranha, vídeo era Homem-Aranha, YouTube, e eu falava: "Meu Deus, o que está acontecendo, né?".
tá muito estranho ele gostar só do Homem-Aranha. E aí eu consegui fazer a consulta, e aí o hiperfoco dele era o Homem-Aranha, né. Tanto que até na escola eles trabalham tudo com o Homem-Aranha. E um pouquinho só. E eu tenho 2 filhos autistas, né. Eu sou mãe de 5 filhos, 2 TEAs. O Marcos é nível 2 para o 3, Manu nível 1. Aí o hiperfoco da Manu é o avião. Eh, mas eles são grandes amores da minha vida e a minha maior luta, meu maior prazer, fazer tudo o que eu faço por eles, apesar dos meus problemas também, né, que eu tenho problemas psicológicos, mas, minha maior motivação de viver é o Marcos e a Manuela. Obrigado. Parabéns pela sua fala e parabéns pelo seu trabalho, né? A Anne faz um trabalho na região do Paranoá, Itapuã, uma região que é muito desassistida, diga-se de passagem, e ela é uma referência lá na comunidade, as pessoas que mais fala, que se mobiliza, e muitas mães atípicas lá estão sentindo esse acolhimento por conta do trabalho que você tem feito, pela forma que você tem lidado com o trabalho político, com o trabalho cotidiano, com o trabalho com a comunidade em si, de acolhimento. Então, Anne, obrigado, parabéns. Sabe que eu te admiro muito, não só como pessoa e amiga, é minha amiga de outros carnavais, como mãe, mas como uma pessoa também que faz muito pela sua comunidade. Obrigado. Passar a palavra agora para Yarla Violati. Yarla. Obrigada. Eu sou mãe do Samuel Violati, ele tem 3 anos e 5 meses. Ele tem síndrome de Down e mês passado foi diagnosticado com autismo. Eu estava no congresso em Campinas de síndrome de Down, e aí ele foi recebeu o laudo de autista. Então, mas voltando aqui para o começo, o Samuel é meu segundo filho, meu primeiro é o Davi, ele nasceu prematuro extremo, 560 gramas, sobreviveu por 14 dias na UTI e faleceu. E aí veio o Samuel, não soube nada sobre a síndrome de Down, só quando veio o nascimento. A única coisa que eu soube é que ele teria o pé torto congênito, e eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz foi: "Mas ele vai andar?" Inocentemente, porque a gente se preocupa com coisas assim, não sabe o que é que vai passar no futuro, né. E aí o médico falou que vai andar. Então o objeto que eu trouxe é um sapatinho de uma marca bem conhecida por atender crianças hipotônicas, né, no caso da síndrome de Down, praticamente todas as crianças nascem com hipotonia, que é um tônus muscular mais reduzido. E aí ele nasceu, eu soube da síndrome de Down, recebi o diagnóstico de uma maneira bem humanizada mesmo pelos profissionais. E quando eu soube do diagnóstico da síndrome de Down, o que que eu perguntei? Ele vai andar? Meu Deus, inocente. Vai andar. Então, assim, o sapato representa essa caminhada, e também representa a questão do autismo, porque ele está com atraso no desenvolvimento global. Ele é uma criança que ainda não fala, não anda, apesar de ter 3 anos e 5 meses. E isso, das principais causas também é o autismo. Mas eu não enxergo hoje somente isso, essa preocupação que eu tinha com o andar. O que é que hoje eu, como mãe atípica, vejo nisso tudo? Eu aprendi a valorizar o processo, não apenas o resultado. Então, teve todo um processo, e tem todo um processo até ele andar. Andar vai ser uma consequência boa, maravilhosa vai, porque vai trazer mais independência e autonomia para ele. Mas esse processo de você saber o que uma mãe atípica passa, que a gente é intitulada como guerreira, que eu não gosto disso, porque as pessoas dizem assim: "Arla, mas como? Porque na idade que meu filho, quando tinha 3 anos, eu ainda estava absorvendo o diagnóstico da síndrome de Down, e como é que você está lidando com o duplo diagnóstico?" Eu falo assim: "Gente, eu não sou forte não, mas por trás de muita força existe dor. Existe uma dor que perturba o juízo da gente, quando a gente vai dormir. Então nós, mães e pais atípicos, a gente sabe as dores que a gente passa para estar aqui sorrindo, para estar conversando, para estar alegre. Existem muitas coisas que somente nós sabemos. Então eu aprendi a ser uma pessoa que confia no processo, e quando ele andar vai ser uma consequência maravilhosa, vai ser, mas eu vou saber de todos os dias, desde que ele nasceu, que todos os dias ele vai para terapia,
que todos os dias a gente tem uma preocupação diferente. É, é um mix de terapias, de consultas, de exames. São aquelas mães que te bombardeiam com informação, que vem logo assim com rótulo, que vê você como, sabe, uma guerreira, uma mãe forte, e não é isso, gente. Então, eu tô aqui para desmistificar tudo isso, para dizer que meu filho é a pessoa mais importante nesse mundo abaixo de Deus para mim, que eu aprendo todos os dias com ele. Então, são passos de formiguinhas. São passos de formiguinhas. Mas que ele vai chegar lá. Por quê? Porque nós estamos aqui hoje porque a gente acredita nos filhos da gente. A gente acredita no potencial dos filhos da gente. E eu acredito no Samuel. Eu não acredito na síndrome de Down, eu não acredito no autismo. Eu sou aquela mãe que, se eu puder deixar uma mensagem aqui para vocês, nem se é o momento, mas já vou aproveitando aqui a minha fala. Cuidado com os perfis que vocês seguem, com aquela vida perfeita Instagram que vocês veem, sabe? Com aquelas pessoas que enfatizam sempre a parte ruim do diagnóstico. Ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não sei o quê, ele não sei o quê. Vamos focar nas potencialidades dos nossos filhos? Porque eles entendem o que a gente fala, mesmo que seja em redes sociais. Então, vamos focar no que é possível, nas potencialidades. Acreditem no filho de vocês e não no diagnóstico. Não se apegue a diagnóstico, cada pessoa é diferente. Então, o que vocês puderem fazer para ser como a gente aqui, que acredita nos nossos filhos, que respeitam, que dão oportunidades, é possível. A gente só precisa acreditar e a gente só precisa entender, confiar no processo, que é demorado, mas cada um aqui vai chegar lá. E agradeço também, deputado, tudo que você vem fazendo nas frentes parlamentares, pelas pessoas com síndrome de Down, autismo, com doenças raras, com tudo isso que eu faço, que é a parte do diagnóstico humanizado, que é uma das teclas que eu bato bem, eu acho isso importante. Eu mandei uma mensagem para o Augusto, aí eu falei: Augusto, a gente precisa de um projeto de lei, pelo amor de Deus, para que as pessoas sejam humanas quando vão dar o diagnóstico. E aí, esse projeto de lei, eu escrevi uma partezinha, pedi, eu sei que vai ser voltado, as mães já estão. E Arla, pelo amor de Deus, já me fala quando é que vai ser, que a gente quer acompanhar. Vamos fiscalizar. Eu bote um comitê também. Tem um comitê, minha filha. Porque lei só no papel não faz sentido, não, deputado. Se não tiver uma pessoa para poder fiscalizar, não vai adiantar de nada. E o senhor falou nesse instante sobre se eu ajudo 10 pessoas, eu faço a diferença na vida das pessoas. Se o senhor ajudar uma pessoa, se a gente conseguir trazer esperança para uma pessoa que está assistindo esse podcast, para mim já faz sentido. E o que vocês fazem aqui é um trabalho espetacular. Sou muito fã de cada um de vocês que está aqui, né, Marcelo? E aí, gente, muito obrigada pela oportunidade. E ela, obrigado. Parabéns pela fala, pelo depoimento. Eu acho que por deixar esse recado mesmo, né? Uma grande mensagem que foi dita de uma maneira muito genuína. E eu acho que isso é muito especial para as pessoas entenderem, igual você disse, eu não gosto de falar de guerreira e tal, porque existem dificuldades na vida da gente, né? Mas as pessoas se apegarem ao diagnóstico, como você disse, também acho que é uma coisa importante de ser falada, que falou, não se apegue ao diagnóstico, cuidado com as redes sociais, foram muitas mensagens muito bacanas e fundamentais para quem está assistindo e acompanhando o podcast. E com relação também ao projeto, o projeto já está para votação, se Deus quiser nós vamos aprovar esse projeto agora no começo do ano. Eu tive a oportunidade de ir para a ONU, né, participar do Congresso Internacional sobre Síndrome de Down, e naquela ocasião eu achei muito interessante porque essa não é uma pauta só discutida no Brasil. Aqui a gente ainda está bastante atrasado, mas no mundo todo ele já vem debatendo isso há um tempo. Lá tinha gente do Egito, Japão, do próprio Estados Unidos, dos países na África, todos os países do mundo, Polônia, eles estão falando sobre essa questão da humanização, de como comunicar, né, a família. Então é algo que a gente precisa aprender, melhorar e humanizar mesmo a nossa rede de apoio às famílias, né, principalmente nas unidades de saúde, eu diria, tá? Marcelão, agora é você, meu querido. Primeiramente, eu queria agradecer cada depoimento aqui. Eu fiquei assim impressionado, né?
Eu acho que depois que Arthur nasceu, eu fiquei meio mole, saca? Aí eu choro à toa, né? Choro à toa. E, nossa, eu escutar cada mãe falando aqui me dá uma felicidade tão grande, porque a gente não se. Tipo assim, eu me sinto nesse mundo como uma pessoa sozinha, né? E eu vejo que eu não sou só, que o que vocês passam é tudo que eu passo também, né. Então, primeiramente, queria agradecer a vocês por me fazer emocionar, porque eu chorei aqui, né, e daqui a pouco eu vou começar a chorar talvez, né. Eu queria falar assim, vou falar do Arthur. O Arthur, ele hoje está com 10 anos, ele é autista grau 3, ele não fala, né. O Arthur, ele parece que ele veio para me fazer pai de verdade, né. Que eu não era pai, né, eu sou pai de 3, né, 3 adultos, mas o Arthur que ele eu posso falar, ele me mostrou o que é ser pai de verdade, o que que é lutar por um filho, o que que é passar horas e horas, numa escola brigando para ter teu filho ter direito a estudar, porque meu filho, ele foi tirado da escola, né, então eu tive que entrar na justiça, assim como você está falando, para o meu filho retornar para a escola, porque ele não era querido lá, né. Então, o Arthur, eu descobri que ele tinha autismo, ele era autista com 1 ano, eu dei maior sorte do mundo, né, que 1 ano e 6 meses eu já tinha o diagnóstico dele, porque o Arthur, eu fui tem um colega meu que ele trabalha no hospital de apoio e eu percebi que o Arthur era diferente todo dos meus filhos. O Arthur, ele ficava um dia inteiro olhando para a televisão, ficava ali olhando a televisão, e aí eu tinha visto um filme que uma criança fazia essa mesma coisa, na época que eu era jovem, criança, e era um autista. Então a partir dali eu consegui levar ele, né, no hospital de apoio, e aí ele teve o diagnóstico de autismo. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Hoje o Arthur, ele está com 10 anos e ele faz parte de um estudo sobre o autismo, crianças. Ele é estudado pelo HUB, né, então ele está desde 10 anos tendo esse atendimento. Eu dei maior sorte da vida, infelizmente não são todos que conseguem isso, né. E o Arthur, ele isso aqui é o Arthur. Ele ele não brinca, ele não brinca com brinquedo, ele não gosta de brinquedo, ele não gosta de carrinho, não gosta de ursinho, não gosta de nada, né, ele gosta de coisas aleatórias. O Arthur hoje, ele gosta de cabides, é o que ele gosta, né, então ele pega o cabide, fica rodando o cabide, fica horas e horas rodando o cabide. Antigamente ele era uma tampa, ele rodava a tampa, a Luciana conhece Arthur, né, então, ele cada dia, cada mês, ou de 6 em 6 meses, ele tem um brinquedo, né, e esse brinquedo é o brinquedo eu até tomei dele escondido, esse é o brinquedo de Arthur, né, e ele dorme com isso, né. Mas, eu queria falar uma coisa também que é muito importante, que tipo assim, eu tenho uma equipe de luta, eu fui lutador profissional, e eu sempre falo isso, né, da minha luta, na minha área de luta, quando eu lutava, eu falo sempre que eu nunca apanhei tanto, eu apanhei muito lutando, muito, mas nunca apanhei tanto para conseguir o direito dos autistas. Eu não falo só do meu filho não, de todos os autistas. É muito difícil, é tudo difícil para quem é pai e mãe de um autista. Aqui tem várias, né, várias pessoas que não são os filhos não são autistas. Vocês sabem o quanto é difícil conseguir alguma coisa, né, então, parece que Deus falou assim: "Pô, vou dar um filho autista para esse cara, porque ele não vai parar de lutar mais", né. Tem gen a gente, e a minha vida é lutar para ele conseguir ele voltar para a escola, para ele conseguir a medicação dele, ele usa o canabidiol, melhorou meu filho quase 90% por causa do canabidiol, né, mas tive uma guerra na justiça para conseguir ele, o canabidiol, né, a escola também.
Então, e não foi só para os meus filhos, mas lá na escola onde ele estudava, tinha 10 salas especiais, classes especiais, e acabaram com todas as classes especiais, fizemos uma guerra lá e conseguimos que mantiveram lá as crianças lá, mas estavam todo mundo expulsando as crianças. E aí eu tenho um projeto que ele começou por causa do meu filho, do Arthur, né, que é os Lutadores do Gueto. Eu fui fazer minha última luta e na minha última luta eu precisava me preparar, só que eu não tinha quem ficar com ele, né, era minha esposa e eu. E aí eu levava ele para o treino. E foi aí que eu vi que o Arthur, ele começou a abraçar as pessoas. Meu filho nunca tocou em ninguém naquela época, né. E aí ele começava a abraçar os atletas, os lutadores, o pessoal estava fazendo abdominal, ele pulava em cima e beijava. Eu falei: "Cara, esse é o mundo, é o jeito que eu tenho que trazer meu filho para o nosso mundo". Eu não sei se nosso mundo é o correto, de repente o nosso mundo é o correto é o dele, né. Então, e foi ali que eu comecei, eu falei: "Cara, eu vou começar a trazer ele". Aí comecei a treinar e aí começou o Arthur começou a estar aquela convivência com os lutadores, e meu filho faz terapia numa clínica. E as mães dos garotos viram que o Arthur é diferente. Diferente, assim, ele era um grau 3 que ele era um garoto amoroso, ele abraçava, beijava, né. Então, aí as mães perguntavam para minha esposa o que que acontecia, por que ele era assim. Aí falou: "Porque ele treinava lá". Meu filho não treina, ele participa, ele brinca, ele manda lá, ninguém faz nada. O pessoal tá lutando, tem que ter cuidado para não tocar nele. E aí o Arthur começou a aparecer autista para treinar comigo. Aí começou a aparecer muitos autistas. Hoje eu tenho, inclusive o Cabelo veio fazer entrevista aqui, ele era autista grau 2, conseguiu diminuir para o grau 1 e ele hoje é campeão de boxe, né. Ele é campeão de boxe de Brasília, campeão goiano, campeão brasileiro de kickbox, né. E lá eu comecei a pegar vários autistas para treinar e hoje temos vários autistas que treinam. Nem todos conseguiram chegar ao Cabelo, o jeito que o Cabelo é. Mas todos conseguiram uma coisa que eu acho interessante, ser incluso. Eles conseguiram, e eu faço isso através do esporte. Eu tento botar meus atletas para participar, para lutar. Alguns, os autistas, eles lutam, o Cabelo luta de verdade, os outros, eles fazem apresentações, porque eles não têm condição mesmo. Mas através do esporte, nós conseguimos alcançar a inclusão, né. Então, hoje os lutadores como é que eu posso falar? Existe referência no meio da luta, não só como lutadores mesmo, mas também como os atletas que sabem falar e dizer, dar o recado do que é o autismo. Eu tenho um filho que é profissional de luta, né, o Ian, e ele é o Ian Problema, se quiser alguém, pode ver lá o Instagram dele, e ele sempre está entrando nas lutas, ele sempre entra com a bandeira do autismo, ele sempre fala do autismo, né, então é um garoto maravilhoso, né, ele é campeão brasileiro, ele é referência indo para o Japão lutar agora, né, então, a coisa que eu mais amo, que é treinar, e agora é treinar autista que eu tenho lá, mas eu tenho autista lá já tem mais de 6 anos que eles treinam lá, né. Então, o Arthur fez isso tudo acontecer. Então, um projeto que era só para o Arthur, agora é para todos. E outra coisa, vó, você falou do livro, e eu também escrevi um livro sobre o Arthur, vou lançar até falando né, com a Cibele, eu vou fazer um livro, eu já terminei, mas esse livro é para lançar porque quando eu caí no autismo, eu não sabia o que fazer. Então esse livro é para, tipo assim, um passo a passo, entre aspas, como né, um guia, né, o que fazer na hora quando tu estiver se afogando. Então lá eu fiz até esse livro está falando a trajetória do Arthur até os 10 anos, né, aí vai ter outros depois. Mas é muito interessante ter um livro para a gente explicar para as pessoas, né, o que é aquilo, tá. Não vou me alongar não, já estou alongando. Muito obrigado, deputado, por tudo que tu faz pela causa do autismo, e não só pelo autista, né, pelo autismo, mas a sua luta, o que você faz por nós, pelas mães, é maravilhoso. Eu não vejo nenhum deputado fazer isso.
né? Igual a mãe falou aqui, a lei tem que sair do papel, não adianta ter só a lei. Isso eu já te falei uma vez, né? Falei, a lei não adianta, tem a lei, mas ela tem que sair do papel, Sim. né? Então, e parabéns pelo nosso centro de referência do autismo. Se não fosse você, eu sei, me falaram cada coisa que estava por trás, muita gente contra, mas você fez acontecer, né? Parabéns. É uma coisa que eu lutei por 10 anos e o Moab lutou por 20 anos, né? Eu também faço parte do Moab, né? Então, parabéns, você conseguiu fazer o nosso sonho ser realizado. Muito obrigado. Erika, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, né? Você é um cara que eu tenho uma admiração enorme pela. Porque eu me lembro muito de quando nós tivemos, talvez, primeiro ou segundo contato, talvez o segundo contato, numa sessão que a gente estava fazendo na Câmara, e você deu um depoimento e falou muito disso, né? Ah, tem muita lei, tem muito dia disso, daquilo. Eu falei, realmente, eu acho que quando a gente decide fazer um trabalho, né, na frente parlamentar e tal, a gente se compromete com muitas famílias, né? E você tem que levar essas pessoas com você, né? É uma responsabilidade que muitas pessoas acho que não têm noção de quando a gente leva a sério, do quanto isso pesa pra gente também. Porque quando tem alguém que está sofrendo na porta de uma escola que me liga, igual outro dia uma pessoa, meu filho chegou aqui na escola, eu tenho 2 filhos, fui fazer a matrícula do meu filho, aí até então estava fazendo a matrícula dos dois. Quando eu falei que um era autista, não tinha mais matrícula para os meninos, não tem mais vaga na escola. Aí vou ter que entrar na justiça e tal. Pô, a gente se coloca assim no lugar das pessoas. Eu acho que isso é muito importante e explico, se não fosse a força, a ajuda de vocês, a luta de vocês, nada disso seria possível. E eu sou passageiro, o mandato é passageiro, mas essa batalha ela continua, né? E ela é de todos nós, né? Então, assim, quero te parabenizar. Você é um pai atípico, um pouco diferente de muitas mães atípicas, né? Então, traz uma abordagem diferente para quem está acompanhando também. E essa questão das informações, igual você bem falou, e a Yarla falou também, que às vezes tem informação demais no lugar errado, às vezes você tem condição de ter um livro, um conteúdo que conta uma história e que tem informação correta. Então acho que a gente tem que incentivar isso cada vez mais. Parabéns por essa iniciativa. Acho que você vai deixar um legado muito grande na vida de muita gente, sabe, com esse conteúdo e naquilo que você puder, que a gente puder ajudar, pode contar com a gente também. Sabe que eu gosto demais de você, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora a Cibele, né? Então, gente, é emocionante ouvir vocês sabem que eu sou fã de vocês, né, cada um de vocês. Não é à toa que vocês estão aqui hoje. Queria até mandar um beijo para a Rayane, a mãe do Theo, que não pôde estar presente, que o Theo, não estava bem. Um beijo, viu, Rayane? Você fez falta aqui hoje. Eh, e assim, eu também, gente, eu caí, assim, até nesse podcast, por conta da maternidade atípica, né, no meu caso. Sou mãe de 3 autistas, né, o diagnóstico começou com o caçula, e daí só aumentou, gente. Até o papai também tá no espectro, né. Então assim, falando sobre isso, geralmente um transtorno puxa outro, e uma síndrome também puxa o transtorno, né. Então cada um deles tem um eu costumo até brincar, eu falo que isso é um combo de transtorno, cada um diferente do outro. Então, assim, são muitas coisas para lidar, né, muitas coisas para lidar. O Ben também tem um diagnóstico que ainda não foi fechado, que é cerebral, não conseguiram fechar até hoje, né. Antes eu morria de medo disso, eu acho que eu não comentei nenhuma vez nesse podcast, sobre essa questão dele, né, mas ele tem um problema que pressupõe ele ficar cego, assim, de uma hora para outra. Fora as outras complicações, sabe. Então, assim, já sofri muito com isso, eu preferi, confiar em Deus também, né, e fazer o que eu posso. E uma coisa que eu costumo falar, que eu acho que eu já falei até com vocês também, né, é que não existe, gente, outro caminho para a família atípica estar, se não for caminhando junto com as políticas públicas. Então, assim, não adianta eu ficar lá reclamando na internet, ou eu ficar reclamando nos grupos, ou para minha família, seja lá para quem for, isso não vai resolver nada, vai servir só para você se desabafar e tá tudo bem, pode desabafar. Mas se você não procurar saber, sobre políticas públicas, nada vai mudar. Porque uma coisa que mudou aqui para cada um de nós que está aqui, foi esse entendimento, né, que não faria sentido resolver só na nossa casa. A gente poderia fazer algo, né, pelas outras pessoas, pelas outras famílias, e olha o quão significativo isso é muito forte, né. Então, assim, a minha vida também mudou completamente, como a de vocês, né, por isso que a gente está aqui. E assim,
Agora eu queria propor 2 perguntas para vocês. A primeira, qual o maior desafio que você teve esse ano relacionado, né, a ser pai atípico ou ser mãe atípica? E algo que você olha e fala bem assim: "Não, eu sou grata por isso que aconteceu esse ano relacionado também à minha maternidade atípica e à minha paternidade atípica". Então eu queria que vocês agora vamos começar ao contrário? Pode ser. De lá para cá, né? Pode ir, pode ficar à vontade. E, a maior dificuldade Esse ano. foi, com certeza foi o meu filho voltar para a escola. E, tipo assim, e a maior felicidade foi ele voltar para a escola, né. Parece que, sei lá, parece que não sei o que meu filho faz para as pessoas não quererem, ele não é agressivo, né, mas como é que eu posso, o problema todo tá no sistema, sabe, tá no sistema, tá nesse, porque o meu filho ele pega ele fica com uma professora que podia ficar com 35 alunos, né, então o meu filho, não falar mal, né, da Secretaria de Educação, mas eu até entendo o lado deles, mas, meu filho, a escola ele é uma estatística, não é uma estatística boa, porque ele está tomando vaga de 35 alunos, eu entendo isso. Mas meu filho, ele também tem o direito de estudar, né, e ele tem o direito e ele ama muito a escola, ele gosta de estar na escola, ele gosta de estar lá, ele gosta de ele não pode ficar numa sala com outras crianças, né, porque ele não gosta de ficar com muita gente, mas ele ama estar lá no parquezinho, olhando os garotos, ele fica longe, mas toda hora na hora de ir para a escola, ele está lá, ele já sabe o horário, essas coisas todas, né. Então, minha maior luta foi ele, a maior guerra foi essa, a minha maior felicidade é ele voltar a estudar. Isso é uma coisa simples, né, que é engraçado, né, que é um fato que é o direito de todo mundo, é uma coisa tão simples e que se torna o nosso maior alegria, né, é o teu filho estar estudando, é isso. A gratidão, né? Ah, já. Então, desafio e gratidão. O desafio, eu sou uma mãe que eu cuido de milhares de mães, tanto no meu Instagram como no meu grupo de WhatsApp. E o desafio maior que eu ti não foi meu o desafio, mas foi ter participado disso ativamente com muitas mães no meu WhatsApp que choraram desesperadas quando ameaçaram de cortar o BPC dessas mães. Porque a gente sabe que não é fácil a vida da mãe atípica. Conheço milhares de mães que não conseguem mais trabalhar porque não tem com quem deixar o filho, tem que cuidar do filho, tem que levar para terapia. Isso quando faz, porque muitos estão sem conseguir fazer terapia, sem conseguir ter acesso aos direitos básicos que a gente fala de educação e de saúde. E esse para mim foi o maior desafio, que graças a Deus não aconteceu, mas que foi desesperador para muitas mães que choraram, que vê que eu estou, assim, à frente das frentes parlamentares e no APSIDAL, que eu sou diretora, então esse foi eu acho que acredito que foi um dos maiores desafios vivenciados por mães e famílias atípicas do Brasil esse ano de 2025. E a minha gratidão é principalmente pela minha família, que sempre foi minha maior rede de apoio, assim, pelo menos psicologicamente, já que minha família é lá do Ceará, não estão aqui para me ajudar fisicamente, né, mãe? Mas, assim, pelas pessoas que ficaram, eu sou muito grata, por cada um de vocês que nos ensinam e nos inspiram todos os dias. Sou muito grata pela oportunidade de outras pessoas terem acreditado, no meu trabalho, como doutora Nádia, o pessoal do Apsidal, a Janaína, enfim, que eu sou diretora de comunicação do Apsidal. Então, é uma gratidão para mim imensa poder participar disso. Através do Apse eu conheci sobre políticas públicas, o seu trabalho, viu, deputada? Eu vou até lançar uma agora que eu sou Pedrosete mesmo, porque
Hashtag Pedrosete, eu sou mesmo e eu defendo, porque eu acompanho o seu trabalho, viu, gente? Eu acompanho, eu não tenho nada a ver com política, mas é o que a gente fala, a importância das políticas públicas. Hashtag Pedrosete, porque ele faz mesmo, gente. E sabe o que mais me admira em você? É que você não tem filhos atípicos. E você tá com a gente, você caminha junto com a gente. E você dá voz pra gente nas suas rodas de conversas, não só no DF, mas em todo o entorno. Então, deputado, parabéns. Eu sou muito grata pela sua vida também, pela vida do Augusto, da Cibele, que é essa mãe que ressignificou tudo isso. Não é fácil passar pelo que ela passou. Ela também se ausentou por um tempo e está aqui hoje com toda essa força que vem junto com os desafios, com os choros e com as noites mal dormidas. Então, essa é um pouquinho da minha história. Minha amiga, obrigado. Tem que falar aqui, galera. Fico feliz. Mas na verdade, eu que sou seu fã, sou muito, muito grato. E, assim, gente, foi o que trouxe. A política, ela é um ambiente interessante, porque a gente entra nela pensando, vai fazer várias coisas, né, em várias áreas. A gente pensa, em linhas gerais, aquilo que está mais perto do nosso cotidiano ali. A gente vai conhecendo as pessoas e vai entendendo onde a gente se encaixa, né? E eu acho que eu me encaixei muito bem nessa área, porque eu tive muitas companhias boas, é o que eu gosto de fazer. Mas, acima de qualquer coisa, a gente também vai vendo o real sentido da participação na política, né? Do porquê que existe política. É para garantir, às vezes, direitos básicos, às vezes para garantir direitos mais complexos, às vezes para a gente tentar fazer algo diferente. A gente, num país que vê muitas pessoas, às vezes, acomodadas, uma bolsa ou algo do tipo, a gente vê um contrassenso de pessoas que às vezes recebem um benefício, que precisam daquele benefício, que é completamente insuficiente, que é um valor que não dá para as coisas que precisa, né? Então, assim, e ainda vão falar em cortar isso, então são coisas que a gente fica muito triste e a gente vê o porquê que a gente tem que ser duro e participativo, para não deixar, não só que a gente conquistar novos direitos, mas não deixar tirar os direitos já conquistados, porque a batalha é cotidiana, né? Mas conta comigo, meu amigo. Sou muito grato pela sua vida. Então, meu maior desafio foi a escola esse ano. O Marcos foi privado de dançar na quadrilha, né? Assim, eu não me importo muito, porque minha religião, a gente não, né? Pela festa junina, mas eu e o Brito, a gente estava sem dinheiro, e a gente comprou tudo pro Marcos dançar, e ele não pôde dançar. Então esse foi meu maior desafio esse ano. E a minha gratidão foi que trocaram a professora, e aí ele começou a participar de várias coisas, mas a minha gratidão foi ele ter escrito a primeira vez o nome dele. E a gratidão é ter conhecido vocês, a Cibele, a Yarla. E você, deputada, eu sou muito grata pela sua vida, por tudo que você faz. Não gosto que fala deputado. E eu e minha família é muito grata. Né? Sou muito grata pela sua vida. Obrigado, né? Obrigado de coração, eu pela sua. Você é top. Desafio e conquista, né? Gratidão. Meu maior desafio esse ano foi, apesar do diagnóstico da Sofia, né, de síndrome de Treacher-Collins, deficiência auditiva também, descobri o TDAH, né? Que é mais uma, né? Mais uma CID para Sofia. Mas que no começo eu fiquei assustada, falei, nossa, mas ela já tem essas comorbidades, ainda tem o TDAH? Mas vamos tratar, né? Porque eu sou uma pessoa muito leve em relação a essas coisas, sabe? Tem que fazer, vamos fazer. Então, foi diagnosticado, ela começou com o medicamento e melhorou, assim, absurdamente a vida dela, principalmente na escola. Principalmente na escola. Então, assim, tem muitas pessoas que criticam, né? O remédio resiste e tudo, mas muitas vezes é necessário, né? Para esse tratamento, né? Para essa melhora na qualidade de vida da criança. Esse foi um dos desafios também, enfrentar, né? Isso aqui, para mim, é um desafio.
Apesar das pessoas falarem: "Égina, você é muito, comunicativa, conversa, ri, tudo". Sim, sou sim, no dia a dia, sempre. Mas quando para nisso aqui, eu já fico meio travada. Mas isso também é algo que eu estou vencendo, viu. Eh, a gratidão a gratidão por todos os profissionais que acompanham a Sofia, pelas instituições, pelo CEAL, que é assim, tem um significado muito grande na vida da Sofia, na minha principalmente, né. Eh, pelo Fashion Inclusivo, que foi através do Fashion Inclusivo que a Sofia começou a realmente a ser mais vista, né. Eh, aos professores, ao deputado, né, que a gente já se apaixonou de primeira pelo deputado. A Sofia é, assim, fã número 1 dele. Pedrosetti, ela é Pedrosetti mesmo, eu tenho que fazer uma camiseta para ela, viu, deputado. Então, gratidão às pessoas que eu conheci nessa caminhada, porque nada é em vão. Tudo na vida da gente tem um propósito, nada em vão. E as pessoas que chegam para acrescentar, né, para nos ensinar, para aprender também, né, porque cada uma ensina e cada um aprende também com o outro. E é isso, a minha gratidão pela vida, né, porque a vida é maravilhosa. Olha, Edna, parabéns. A Edna, ela fala assim, mas ela é uma pessoa que é sempre muito participativa também. E teve um caso esse ano, agora no final do ano, que foi muito especial, que eu até tenho que falar aqui, Edna, publicamente. Eu não falei ainda sobre isso. É a primeira vez que eu acho que eu falo com você sobre. Mas você me marcou na publicação uns dias atrás falando da situação do CEAL, das Sim. instituições que estavam com dificuldade do repasse dos recursos. E eu vi aquilo e falei, olha, eu vou falar com o pessoal, né, da secretaria e tal, falar com a secretária de Desenvolvimento Social, falei, estou tentando dinheiro, nós estamos organizando, o governo vai tentar mandar e tal. E aí, naquele momento, a gente estava debatendo uma questão do orçamento da Câmara. E aí eu falei para o presidente, falei, presidente, tem uma causa que é muito importante, eu estou sentindo que o pessoal está com dificuldade de receber os recursos, que são as instituições, e a gente precisa garantir que as instituições continuem funcionando e consigam receber esse recurso. E aí ele falou, ó, pega aí, tem uma coisa do nosso orçamento que a gente vai poder executar no ano que vem, que não precisa executar agora e tal. Fizemos conta e a Câmara Legislativa devolveu 23 milhões de reais para poder ajudar a pagar as instituições por conta de uma marcação que você fez lá na rede social e a gente foi atrás, né? Não sei se o governo ia mandar e quando, mas nós conseguimos mandar mais rápido e tá lá e tá garantido, né? Por conta desse trabalho que você fez e, claro, os deputados terem aprovado isso também e me dado essa oportunidade de fazer esse movimento. Mas já te parabenizando e dizendo do quão especial você é também na luta que você faz por várias pessoas e a Sofia é do meu coração. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lu, a palavra agora aí. Então, gente. É tão difícil de falar. Gratidão sempre, primeiramente, a Deus por tudo, por ter conhecido todo esse pessoal aqui, Eduardo, Pedrosa. Gente, é um gabinete que a gente tem acesso direto assim, você chega lá, você consegue falar, né. Então, assim, minha gratidão, viu, por vocês. O Augusto é uma pessoa que incrível, gente, atende qualquer momento, domingo ele responde, então assim, uau, no domingo, o Augusto tá lá. Se for a minha maior dificuldade esse ano é encontrar especialista para as mães, um psicólogo para, né, às vezes a gente precisa ouvir. Não citei no começo, né, mas eu sou coordenadora do Moab também, junto com o Marcelo, lá no Paraná, em Itapuã, então a gente acolhe muitas mães, né. A gente ajuda, né, com o doutor Edilson, né, que é o presidente do Moab, eu sou coordenadora no Paranoá e o Eperica no Itapuã. Então as maior dificuldade é com as mães, então é muita dificuldade, as mães ficam em fila de espera, vai marca uma psicóloga no posto de saúde, a psicóloga não vai, tá de atestado. Então assim, em geral, é acompanhamento para as mães, para os filhos. Eu consegui meu filho desse ano está no CDI, né, no Centro de Desenvolvimento Infantil do SESC, minha gratidão, cada profissional lá, né. Então, assim, é isso, doutor. Já aproveitando a minha fala, 2026 aí, ó, acolhe nós mães, manda psicólogo aí pra gente, a gente precisa. Psiquiátrico, principalmente, psiquiátrico, né. Nossa, gente, isso é essencial pra gente, né.
eu tô com tantas mães pedindo um psicólogo lá, e eu falei: "Gente, calma, vai dar certo, vamos pedir ajuda pra Deus, né", e é isso. E essa marcação que a gente fala, coloca lá no Instagram, a gente consegue muitas coisas Sim. às vezes, né. Eu sou uma pessoa muito muito pidona, as mãezinhas chegam pra mim: "Lu, tô precisando de uma cama, de um colchão, de uma cadeira de roda". A falta de medicamento também é uma coisa que eu peço muito, eu tô direto, vou nas farmácias, tem um cara, eu vou na cara de pau mesmo lá: "Ó, tô precisando desse medicamento aqui, cadê o gerente? Porque eu preciso dele, a mãe não tem condições, não tem nem comida em casa". Então, assim, a gente fala a realidade que as mãezinhas passam, né, que não é a falta de medicamento, né, então isso, assim, foi o desafio maior esse ano foi isso, né, a minha gratidão é todos mesmo, toda a equipe que atende meu filho, vou citar aqui a Carol Steikoff da Sinfonia Diferente, o meu filho aprendeu a falar com ela, então assim, a gratidão é muito grande pela Carol Steikoff, né, a Sinfonia Diferente. E é isso, tá. Carol que foi outro dia no negócio de tinta lá, me É, deram batalha de uma tinta. batalha, eu saí todo pintado. A Carol é queridíssima. A Carol é incrível, gente, ó. Ela é muito especial. Então, parabéns, obrigado, né, conta com a gente. O nosso projeto número 1 para o ano que vem é conseguir a Casa da Mãe Atípica, né, é um projeto que a gente tem, se Deus quiser nós vamos conseguir, e a expansão do Creteia. Então são 2 projetos que nós vamos empenhar muita energia, né, podem contar com a gente nisso aí. Rapidinho, educação do CEAL, gente, o CEAL todo ano acontece isso, eu fiz 6 anos lá no CEAL, minha gratidão é muito grande também pela equipe toda do CEAL, não vou citar um dos profissionais, é muito gente. Então assim, CEAL, um abraço para o padre lá José, um abraço. Um abraço para todos lá. Charlene? Bom, realmente, eu aprendi até com a Cibele, falava muito, "Difícil, difícil", ela: "Não, Charlene, é desafiador". E realmente, né, a parte desafiadora do lado do meu filho, né, atípico, foi com relação a quando fez aquela reunião, não tem que quando faz da escola, que junta todos os profissionais pra fazer o levantamento da relatório, né. Isso, conselho de classe, da criança e tal. "Ué, mas e por que que o Theo tá, né, você falou que ele melhorou com relação às internações após a cirurgia, e o que que tá acontecendo? Que o Theo não tá vindo à escola?" Eu falei assim: "Simplesmente porque o estado me venceu pelo cansaço. Hoje a mãe do Theo está cansada". Porque eles perguntaram: "Ai, Charlene, é o ambiente?" Porque realmente a escola não é preparada para isso. Eu faço aspiração, que ele usa traqueostomia também, né, hoje já está com a sonda nasoenteral, então, limpeza pulmonar, alimentação via, nasoenteral, não tem no ambiente escolar, então literalmente eu como mãe fico presa a essa situação em ter que ir fazer isso no âmbito escolar, sendo que é de direito do meu filho, né, e isso me prende até fazer as minhas atividades com relação ao meu trabalho. Eu trabalho por conta própria, obviamente, porém eu tenho reuniões que deixo de ir ou de estar, justamente porque eu estou presa àquela situação. Então isso é desafiador. Eu sou involuntária da escola nesse sentido, sim. A tia Xaxá já é voluntária para contar histórias no âmbito escola com muito prazer. Só que isso é desafiador. Então a mãe do Theo estar cansada, né, porque o Estado me deixou assim, ao ponto de psiquiatria, né. E é isso. E que a casa da mãe atípica tenha também não somente os cuidados, né, paliativos, nossa, internos, mas externos, viu. Tem o cantinho lá da beleza também para nós, que nós precisamos, necessitamos, viu. E outra questão agora com relação a, né, a gratidão, né, mesmo o meu filho hoje portando um novo CID, faz uma semana que ele agora está com CID de desnutrição, porque realmente, o ambiente o levou a isso, obviamente a genética, né, gente. Mas, acho que todo esse contexto, porque querendo ou não, também tem o estado emocional da mãe, né, que até vê aquela gotinha pingar ali para alimentar a criança e reticência, né. Mas mesmo assim, com tudo isso, com toda essa turbulência, eu sou grata a Deus, né, primeiramente, acima de tudo, grata também a Cibele por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco mais sobre a história do Theo, e ao deputado também, Eduardo Pedrosa, por nós estarmos aqui, né, falando, colocando a boca no trombone, literalmente. Inclusive a história do Theo, chegou até o ouvido do administrador regional da nossa cidade, cidade de Sobradinho 2, o Diego, né,
até dar um abraço para ele, hashtag Diego. E aí, nossa, é maravilhoso. E foi a partir dele, ele que deu a ideia. Algo para acontecer tem que ter números, né? Montem um grupo de WhatsApp da região norte de Brasília, né? Planaltina, Sobradinho, Fercal, Arapuanga, e assim criou esse grupo há um ano atrás, mais ou menos. Quer dizer, nós temos uns 3 anos. Literalmente é um grupo de apoio, né, para todas as mães, para todas as famílias. Lá a gente não só acolhe somente as mães, mas todas as famílias. E é muito bom a gente ser referência, querendo ou não, né, de superação, de... Hoje, né, por conta da demanda, eu me tornei conselheira de saúde, conselheira escolar, conselheira de todo mundo, assim. E literalmente uma guardiã do lar, como diz o nosso projeto Em Família, né? Então, não somente do meu lar, mas também de outros lares, né? E é isso, que eu sou grata a Deus, porque foi necessário para com que outros pudessem viver, né? Valer a pena morrer por uma certa situação, né? Que obviamente, se fosse para escolher, obviamente eu não escolheria o diagnóstico do meu filho, mas para com que outros pudessem sorrir, eu pudesse chorar naquele momento, para com que trouxesse felicidade para outras crianças posteriormente a essa causa. Obrigado, Xaxá. Charlene, obrigado. Muito legal, né? Eu acho o projeto de vocês muito bacana. Sua energia é sempre muito boa e a gente sabe, né? A gente fala assim, a energia é muito boa, mas a gente não imagina também, né? Todas as dificuldades que passam os bastidores. Pode contar comigo nesse projeto da Casa da Mãe Atípica. Até o Augusto falou comigo, a gente estava fazendo um desenho, uma área lá para beleza, para acompanhamento das mães, né? E uma área para os pais atípicos também. Estamos desenhando um negócio bem bacana. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer uma para ser um modelo legal, né? Acho que como o primeiro é onde a gente monta o modelo e depois a gente vai aperfeiçoando, então a gente precisa entender também que as coisas não acontecem da noite pro dia, que às vezes não são perfeitas no primeiro momento, mas é melhor a gente começar e avançar do que a gente ficar parado a vida toda esperando que vai ser perfeito, né? Mas conta comigo e parabéns. Gente, que episódio incrível, né? Infelizmente a gente tá chegando no fim, mas assim, nossa, eu tô muito feliz, né? E muito feliz também pelo deputado ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente aqui, sentados aqui no chão, né? Literalmente, na almofadinha. É, e como eu falei no começo, né, o meu desejo era que as pessoas conhecessem um pouco mais dele também, como ele realmente é. Que isso aqui que ele fez aqui hoje é comum, gente. Não é algo que é esporádico ou que, nossa, ele está fazendo porque está ali filmando. Não é isso. Quem sabe, quem está perto, sabe que ele realmente é essa pessoa que ele é. E, como eu já te falei, é uma honra para mim, né, gente? Fez 3 meses que eu estou trabalhando ativamente lá como assessora, né? E estou mais relacionada às frentes parlamentares. Acho que a gente faltou comentar aqui que ele é o presidente das frentes parlamentares. Vamos lá citar, né? Autismo, síndrome de Down, doenças raras, enfrentamento e combate ao câncer, pré e pós-transplantados e valorização à vida. Ou seja, gente, assim, vamos ser realistas. Quem é que quer pegar essas causas, gente? Se não tiver um mínimo de interesse em realmente querer que aquilo aconteça, não vai pegar essas pautas, porque são pautas muito sensíveis e que, querendo ou não, demandam muito, né? Demandam muito. Então, a gente sabe que você realmente, é igual a Yarla falou, ele não tem, gente, ele não tem ninguém. Ele não tem filho, não tem ninguém, né? Não sou pai ainda, né? E nem é pai ainda, mas assim, não tem. Não tem ninguém assim. Então, assim, agora, por favor, responde. Por que e como foi que surgiu esse seu interesse pelas pautas? Eu me lembro quando chegou na pandemia, me procuraram para falar sobre o movimento que estavam fazendo para a vacinação das crianças com síndrome de Down no Distrito Federal. E aí, naquele momento, ia ter uma carreata, um movimento e tal, e aí me indicaram uma pessoa para falar, para eu tentar entender mais sobre, até tecnicamente, porque eu não sou médico, não conheço muito sobre. E eu comecei a conversar com essa pessoa, que é a Carol, que é uma grande amiga minha lá do Chris Down. Amiga, hoje é até pessoal, uma pessoa que a gente, nossa, tem uma admiração enorme também por ela. E ao longo daquele processo, muitas pessoas vieram falar comigo bem assim, pô, Eduardo, legal que você realmente está batalhando para fazer acontecer, porque o pessoal que sempre faz aqueles eventos legais lá na Câmara
ninguém tá fazendo nada agora. E eu comecei a pensar, pô, realmente tem muito evento legal aqui do Dia Internacional disso, Dia Internacional. A gente lançava, no meu mandato passado, a gente fazia as frentes parlamentares, fazia o lançamento, depois a gente via que tinha dificuldade de ter continuidade, né? Eu falei, não, eu quero começar a trabalhar para a gente deixar um legado para essas pessoas. E eu comecei pela síndrome de Down, depois comecei a conhecer as pessoas com autismo, várias pessoas da causa, que vieram me trazendo instrução, informações e tal. E foi como se eu tivesse me encaixado no ambiente, né? Como se eu tivesse me encontrado. É o que eu realmente encontrei sentido na participação na política, foi através dessas ações, que a gente depois foi tentando expandir isso. Por exemplo, enfrentamento ao câncer. A gente acabou conhecendo algumas instituições, que a gente já estava participando de roda de várias instituições, eu conheci outras instituições. E no enfrentamento ao câncer, especificamente, a gente tem uma história, porque eu, na minha eleição passada, tinha uma candidata no meu partido, que era a Dani Catunda, não sei se alguém aqui conhece a Dani, e a Dani, ela tinha câncer metastático, né, já estava, né, numa situação de saúde bem complicada, e ela virou e falou assim, eu vou ser candidata a deputada distrital, porque eu quero chamar atenção para uma pauta, porque eu quero que as pessoas vejam a gente. E eu vou falar, tem uma pessoa que tem câncer metastático, que é candidata e tal, então eu vou usar minha candidatura para chamar a atenção das pessoas. Não sei se eu vou ganhar, nem tenho muita expectativa, mas eu espero que me vejam. E aí acabou a eleição, eu falei, olha, eu vi, né? E nós vamos fazer alguma coisa para honrar a vida da Dani, que logo depois faleceu, logo depois da eleição. Então, quando a gente entrou no mandato, a gente já não tinha oportunidade de ter ela com a gente na frente, mas a gente constituiu a frente e começou a fazer o trabalho. Então, cada trabalho desse tem uma história por trás de alguém que a gente conheceu em algum momento, ou de alguém que inspirou a gente em alguma causa, e a gente foi se inserindo e criando relação com as pessoas, e as coisas foram acontecendo, né? É por aí, Sibeli. Estão vendo? E deixa eu te perguntar, deputado, qual foi a sua maior dificuldade, né? A mesma pergunta que eu fiz para eles. Nesse ano, né? Assim, relacionada a esse contexto que a gente está aqui falando, e qual a sua maior gratidão em relação a esse ano? Bom, eu citaria duas dificuldades, foram as maiores que me vem à cabeça agora aqui. Primeira delas é a gente, como é que se diz? Colocar na cabeça das pessoas do governo, ah, das pessoas que a gente dialoga sobre determinados assuntos, que as pessoas precisam ser ouvidas. Porque muitas vezes tem tanto problema no governo, que você chega lá para conversar com o secretário, e ele tem 30, 300 problemas, que o seu é mais um. E a gente quer mostrar que, na verdade, não é mais um, que aquele é um problema muito importante, que se ele tem que priorizar alguma coisa, que seja aquilo. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então ele precisa priorizar mesmo as pautas que a gente está levando. Essa foi uma dificuldade que eu encontrei, eu encontro, não só esse ano, mas ao longo de toda a nossa caminhada na política, principalmente nas frentes parlamentares, porque ainda existe muito preconceito, ainda existe muita gente que não entende sobre e acha que entende, ou que não quer entender para achar que não vai ter um problema a mais. Então, esse foi um desafio grande. O outro desafio, acho que é unir as pessoas, né? É um desafio que a gente continua tendo, e aqui até faço uma fala meio desabafo, porque a gente, por exemplo, foi lá, lutou pelo Creteia, conseguimos ser de referência de atendimento às pessoas com autismo aqui no DF, que é uma luta de tanta gente de tantos anos, né, Perigo? E foi muito difícil conseguir fazer sair do papel. A gente fez muitas reuniões, a gente não concordou com algumas coisas, com outras coisas a gente concordou, mas a gente foi tentando, aos poucos, fazer as pessoas entenderem qual era o nosso raciocínio e tal. No final, o governo acabou fazendo o que deu para fazer, mais ou menos assim, né? E a gente pôde entregar o primeiro Creteia, que não é perfeito, que tem várias coisas que tem que melhorar, que é uma única unidade pequena ainda, que vai atender pouco, a gente vai diminuir a fila e tal, mas é uma unidade, e que na minha cabeça, ela é um modelo a ser replicado. Ela não é só aquilo, a gente não fez só um Creteia para Brasília, a gente tem que ter uns 50 centros desses no Distrito Federal. Aquele ali é só um modelo que a gente vai replicar nas outras localidades no Distrito Federal para a gente poder garantir de fato um serviço onde as pessoas possam ir e ser atendidas lá. Não precisa entrar pelo OBS ou algo do tipo, que é uma dificuldade que tem. Eu conversando com o secretário, falei, secretário, a gente precisa de mais 2 urgentemente, porque eu não me conformo da gente criar um centro de referência do autismo, por exemplo, e a gente não ter um planejamento para atender autistas, adolescentes e adultos. Então a gente precisa chegar lá.
A gente precisa, agora, ter uma fila muito grande de crianças, tem que começar tudo bem, mas a gente precisa ter um planejamento para chegar lá. Então, tudo está sendo pensado, né? E ao longo desse processo, tem muita gente que às vezes é muito negativa, né? Que vai lá e fala. Outro dia eu vi um político aqui, um deputado federal aqui do DF, falando um tanto de coisa lá na rede social. Porque é num lugar barulhento e tal. Porque o cara não vai lá para ver que não tem barulho nenhum no lugar. Tá falando só para fazer um vídeo na internet para falar mal de alguma coisa, porque falar mal às vezes dá algum tipo de ibope, mas nunca moveu uma palha para ajudar na causa, e eu tenho certeza disso, que eu participo, acompanho todos os dias, nunca ajudou com um centavo, com uma reunião, nada, mas na hora de gravar um vídeo para falar mal, tava lá gravando um vídeo para falar mal. Então, às vezes, a gente combate essa negatividade com a nossa positividade, que a gente fica, às vezes, revoltado. A mulher vai lá na minha rede social, politicagem. Tá? Se fosse politicagem, eu prometia na campanha, eu não fazia antes. A gente está tentando fazer acontecer, sair do estaca zero. É difícil? É. Mas a gente precisa começar as coisas. Você só tem como terminar aquilo que você começa. É perfeito? Não é perfeito. Tem suas imperfeições, tem muita coisa que tem que melhorar, mas está acontecendo. Né, o que lá atrás falavam que eu ia fazer, pelo menos alguma coisa a gente já está conseguindo. Mas vai se contentar com pouco? Jamais. Mas a gente vai agora cobrar para melhorar e cobrar para melhorar e tal. E a política, ela é assim, né? Tudo na política ela é batalhada. Todo dia é uma batalha diferente, uma luta nova, né? Não é fácil mesmo, não, mas a gente vai avançando. Então, acho que os maiores desafios foram esses, principalmente de unir as pessoas e tentando ver a negatividade com a positividade, porque eu não quero guardar rancor de ninguém, eu não quero que ninguém não goste do que a gente está fazendo, ou que alguém queira se distanciar da gente por qualquer que seja o motivo. Igual eu falei, essa pessoa às vezes que falou lá na internet não ajudou em nada, mas o meu objetivo não é constranger essa pessoa para que ela não queira ajudar. Meu objetivo é que ela olhe e fale, não, realmente eu tenho que ajudar, vamos participar, vamos fazer junto, e nós vamos receber de braços abertos, com o coração aberto, independente de política, vaidade. Acho que todos que atuam pela causa precisam ser valorizados, precisam ser reconhecidos, né? E a gente precisa trazer mais visibilidade para isso. E gratidão eu diria que pelas pessoas, né? Acho que cada jornada dessa é uma jornada difícil, que só foi possível porque tivemos muitos amigos do nosso lado. E eu digo isso porque a gente está tendo a oportunidade de fazer esse encontro hoje, que representa exatamente o que eu sinto, né? Que é a gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui, de ter dado a oportunidade de eu estar na Câmara, de eu ter conhecido tantas pessoas legais e de eu poder conviver com tanta gente especial que tem essa disposição, que se engaja, que ajuda, que luta junto, que não deixa a gente lutar sozinho, né? Então, assim, minha gratidão é eterna a cada um de vocês, às instituições, ao pessoal que ajuda sempre. Ano que vem é um ano de eleição e eu, de verdade, espero poder renovar meu mandato, porque a gente começou muita coisa, eu quero concluir. Mas a política, ela é um ambiente onde a gente é passageiro. Eu sei que uma hora vai acabar. Se não for no ano que vem, vai ser lá na frente e tal. E outro dia até refletindo, sou filho, uma das coisas que eu mais vou ter saudade é isso e tal, né? Das amizades, das pessoas e tudo, que eu acho que eu gosto de ter esse tipo de interação, né? Acho que meio que vocação, assim, eu gosto mesmo. Mas no fundo, minha mulher virou pra mim, saudade do quê? Você não tá agora na causa junto com o povo? Então, se eu tiver mandato ou não tiver, tu vai continuar lá brigando, enchendo o saco e tal, não sei o que. Eu falei, e é verdade, eu não vou sentir saudade de ninguém, não, porque nós vamos trabalhar junto pra sempre agora. E eu quero ver quem é que vai atrapalhar nós aí, que nós vamos com tudo pra cima pra fazer as coisas acontecer, né? Vamos voltar o patamar lá em cima, se Deus quiser, vai dar certo. Mas é isso, gente. Gratidão a vocês, principalmente, a todos que acreditaram em mim, ajudaram e que continuam acreditando mesmo, às vezes, com os desafios, com os julgamentos e com pessoas, às vezes, que não querem ajudar, mas a gente vai, aos poucos, conscientizando essas pessoas para que elas participem mais e nos ajudem. Muito obrigada. E assim, simbolizando todos nós aqui, eu vou pedir para uma pessoa deixar uma mensagem para as famílias lá, relacionado justamente ao ano novo, o que se deseja para o ano novo. Quem é essa pessoa que vai querer falar essa fala? Eu vou. Yala? Yala. Então, por favor, fala para o público, dá o nosso recado aqui de ano novo para o pessoal. Vai, Pedro. Gente, eu quero agradecer muito, mais uma vez aqui a oportunidade. Eu peço que esse ano de 2026 vocês voltem e voltem conscientes, já que a gente está falando de políticas públicas.
né. O voto ele tem que ser consciente, em vez de você ficar dando ouvidos a essas pessoas que só falam mal, vamos ver o que é que eles estão fazendo pela nossa causa. São poucas as pessoas que olham para essas frentes parlamentares, para as pessoas autistas com síndrome de Down, doenças raras, porque isso, deputado, não gera voto, porque são poucos, entre aspas, vamos supor, síndrome de Down, 1 a cada 600, 700. A Sofia, 1 a cada 50.000. Então, verdadeiramente, a gente sabe quem é quem nesse mundo. A gente sabe que existem pessoas que fazem por ego próprio, por engajamento em redes sociais. São poucas as que fazem de coração, como o seu projeto, como Guardiões do Lar, como a Sofia, como a Lu, como o deputado Cibele, você, eu, todos nós fazemos de coração. Então, que esse ano de 2026 seja um ano de muita saúde para os nossos filhos. Eu sou um pouquinho o oposto do que falam, que a gente precisa primeiro se cuidar para depois estar bem para cuidar dos nossos filhos. Eu já sou da mensagem que se meu filho não está bem, eu não estou bem. Não tem terapia no mundo que me eduque e bote isso na minha cabeça. Então, que esse ano de 2026 e que o senhor consiga trazer mais, fazer mais e mais e mais. Eu sou muito grata por tudo que você já tem proporcionado. Eu sou muito do hoje, então se está fazendo hoje para mim, tá valendo. Então que seja um ano de muita paz, de muita sabedoria, de muita prosperidade na vida de cada família, que eu sei que hoje abdicou mão da sua própria vida para se doar totalmente para os seus filhos. E é isso, que a luz do Senhor Jesus Cristo ilumine cada um de vocês, cada família de vocês, vocês mães solo, tem meu total respeito, a minha grande admiração, porque é desafiador, não é fácil, mas a gente está aqui como rede de apoio para ajudar vocês. Se vocês procurarem cada um de nós, vocês vão ter acesso, porque a gente está aqui para ajudar. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter nos ouvidos e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom. Agora, por favor, sua mensagem final. Está aqui de apresentador, né? Tô aqui com a Cibele Bernardes, Eduardo Bonner. Os cabelos grisalhos, daquele jeito. Não, gente, mas olha, não, só agradecer mesmo, né? Agradecer a todos, me colocar à disposição, né? De a gente continuar fazendo esse trabalho no ano que vem. Acho que a gente pode fazer muita coisa junto, ainda tem muita coisa para fazer, muito desafio pela frente, mas a gente vai de cabeça erguida, com muita disposição e energia, fazer o nosso melhor aí, porque se a gente tem uns aos outros aqui, a gente vai forte, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Time forte é difícil de ganhar dele, né? E nós vamos com um time muito forte, eu tenho certeza disso. Então, quero agradecer, me colocando à disposição. E, assim, Cibele, obrigado pela oportunidade, por ter participado. Obrigado, ela, pelas palavras, cada um de vocês, Perica, querido. Realmente foi muito especial estar aqui com vocês hoje. Melhor maneira possível de encerrar o ano, com certeza. Gente, Saindo do protocolo, eu lembrei de uma coisa aqui. Desculpa. Eu não sei se você lembra, deputado, e aí é uma coisa que aconteceu, já tem uns, acho que tem mais de 7, 8 anos atrás. O seu primeiro mandato foi quando? O primeiro mandato foi em 2018. Então, 2019, eu estava no hospital de base e não sei se tu lembra, eu marquei o deputado Eduardo Pedrosa, meu sogro estava com câncer terminal e ele ficava na enfermaria. Eu acho que faz necessário falar isso agora, que todo mundo está falando sobre o perfil do deputado, e eu marquei ele e botei assim: "Me ajuda, por favor", né, tipo, eu sou um pouco conhecido, e chegou nele esse pedido, e ele mandou uma pessoa lá, e essa pessoa foi lá, perguntou o que estava acontecendo, e logo em seguida o meu sogro subiu da enfermagem para o apartamento para fazer, ele estava com câncer na garganta, e ele não conseguia se alimentar, não tinha como, aí fizeram aquela, esqueci o nome, isso, nele, e ele estava muito ruim, e eu estava quase um mês com ele. E faz necessário falar isso aqui, porque o deputado mandou, a pessoa foi lá, e depois ele foi lá pessoalmente falar comigo, né, então para ver o caráter dele, né.
Então eu sou muito agradecido a ele também por isso também. E eu nunca falei isso para ninguém. Eu tô falando agora porque eu achei necessário falar. Tá bom? Desculpa. Conta com a gente. Obrigado, meu amigo. Você é um amigo querido aí, admiração enorme. Obrigado pelo carinho. É, gente, vocês veem, a gente não combinou não, tá? E assim, vou contar só um detalhezinho que aconteceu esses dias. Esses dias eu cheguei pra ele e falei bem assim, ia até começar um evento, né? Aí eu falei: "Deputado, eu quero bater um papo de manhã típica com o senhor, esquece que eu trabalho aqui, eu quero um papo de manhã típica". Uns 10 pontos aqui, filho, vamos embora. Aí eu fui lá, gente, aí ele já sentou no sofá, né, já saiu daquela cena da mesa, né, coisa mais papo. E assim, o que me chamou a atenção, vou te falar que eu não te falei, né. Gente, eu fui falar com ele algumas percepções, né, que eu tive nesses 3 meses, né. E assim, gente, ele é tão, assim, diferenciado, que ele anotou cada detalhe que eu falei, vocês acreditam nisso? Anotou cada detalhe que eu falei e, assim, me ouviu, agradeceu o feedback, porque eu tenho certeza, gente, eu não vou falar o que eu falei aqui, que eu falei lá, né, mas eu tenho certeza que dependendo do lugar que eu fosse falar isso, gente, ia mandar eu me retirar, porque não ia querer me ouvir, porque eu fui como uma mãe atípica, mas uma mãe atípica que trabalha com ele também, né. Então, assim, ele realmente, gente, é diferenciado de verdade. Então, assim, minha gratidão, viu. Obrigado. E eu Eu que fiquei agradeço. mais encantada aquele dia, que ver que você estava realmente assim, gente, ele estava realmente naquela conversa comigo. Não estava lá, tipo: "Ai, tô aqui só pra ver essa mulher que não para de falar". Fora a empregabilidade para pessoas com deficiência, a Clarinha lá com protagonismo no gabinete. Exatamente. É, gente, são muitas Coisa. coisas, é. Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que veio, que aceitou aqui compartilhar. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar, né, essas questões, porque mexe muito com a gente, querendo ou não, a maternidade e a paternidade atípica traz uma carga muito grande e pesada psicológica, né. E às vezes a gente tem que reconhecer que também precisa, fazer terapia, reconhece que precisa fazer uma visita no psiquiatra, né. Que, assim, a gente sabe que é um tabu o psiquiatra para muitas pessoas, né, mas assim, a gente, também reconhece isso e tá tudo bem. Então, se você estiver precisando de ajuda, o que que eu faço hoje, né, para essa questão aí terapêutica? Hoje eu tenho um grupo, eu tenho um monte de grupo, gente, mas eu tenho um voltado para atendimento terapêutico online. Então, assim, já fiz parceria com algumas psicólogas, psicanalistas para fazer um atendimento lá. A gente não consegue atender individualmente, mas consegue atender em grupo, né. Agora eu estou reformulando como é que vai ser para o ano que vem, mas estou lá, ela faz parte. Então, assim, o que que pode ser feito online, que dá para fazer, às vezes, pelo WhatsApp ali, que eu, como tenho formação nessa área, eu também consigo fazer o acolhimento, né, o acolhimento real de quem é da área, e algumas atividades terapêuticas, enfim, esse tipo de coisa. É o que eu consigo fazer hoje. Mas eu não desejo fazer só isso, tá? O meu desejo é que vocês tenham atendimento, né, todas tenham atendimento, eh a gente precisa pensar, deputado, que a maioria não vai conseguir presencial, então a gente precisa ter uma linha que faz online também, que vai ser mais acessível. E é isso, então eu deixo aqui meu agradecimento para vocês, né. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por o senhor ter vindo, ter aceitado sentar aqui com a gente. E muito obrigada por você estar aqui acompanhando a gente, né. Então, assim, temos muitas propostas, né, aqui no canal também para esse novo ano. Vocês vão ver que a gente vai ter algumas entrevistas interativas em alguns locais aqui de Brasília. E eu tô louca para fazer essas gravações, né, que nós vamos até onde tá as pessoas. E é isso. Espero ver vocês no próximo episódio e um feliz 2026, cheio de bênçãos e coisas maravilhosas. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau.